Bom, boa tarde. Bem-vindos aqui ao painel. A gente vai ter aqui um tempo para poder conversar e trocar experiências, falando bastante sobre jornada, multicanalidade, todo o desafio de comunicação que todas as empresas têm hoje em dia. A maior parte da comunicação ao longo do tempo foi transitando cada vez que um canal novo surgia, né? Então, quase sempre todo mundo fica pensando em inovar, mas esquece um pouco do básico de entender os dados, né, de entender a informação primeiro. Eu sou Flávio Nige, sou diretor-geral de Wake Experience, uma das nossas verticais, que cuida de toda a parte comportamental e de dados acionáveis. E vou apresentar quem vai estar com a gente aqui no painel, começando aqui pela Jéssica Gaspar, supervisora de CRM da Allied. Junto com a gente tem a Ingrid Bertolani, gerente de CRM da Marisa. E por último, o Pedro Píramo, CEO da e-commerce, um parceiro nosso que apoia bastante na parte toda de estratégia, de operação. E aí a gente vai trazer as visões diferentes, segmentos bem diferentes, muitos desafios em comum, mas que a gente pode pensar em formas e de como é que a gente está vencendo esses desafios. Então, mais do que a gente falar sobre soluções ou pensar no painel como algo relacionado ao Wake, a gente vai abstrair aqui e falar de desafio de mercado, né? Por interferência um pouquinho, né? Bom, hoje a gente está falando ao longo do dia, começamos os painéis às 10 horas da manhã, então lembrando também que a gente tem um painel, esse é o último painel do dia, a gente tem um painel amanhã às 10 horas, que é um painel com tanto duas influencers, a Flávia Pavanelli e a Bárbara Cândido. Eu convido também quem quiser desdobrar essa conversa de jornadas sobre a parte de aquisição e de engajamento, estejam aqui amanhã às 10, que vai ser bem legal. E falando sobre esse painel, a gente fala muito sobre a questão de jornada como uma estratégia de comunicação que esteja concatenada com as etapas relacionadas a toda a jornada de relacionamento com o cliente, né? Então, vou começar a primeira pergunta com vocês, e aí eu vou começar nessa mesma ordem aqui com a Jéssica do meu lado, e aí vocês podem ir complementando, sobre como vocês pensam, né, assim, aquecendo bastante aqui o debate, como é que vocês imaginam inteligência comportamental como algo que apoie vocês na construção das jornadas? Então, e falando de inteligência comportamental, até porque é uma maneira que a gente mesmo aborda, né, porque a inteligência artificial está aplicada em tudo. E seria uma maneira de aplicar a inteligência artificial na visão de captura de informação de comportamento das pessoas. Aí, Jéssica, fala um pouquinho como é que você imagina essa aplicação de inteligência, que pode ser artificial, mas no nosso caso é comportamental, para a construção da jornada. Então, essa aplicação de inteligência, principalmente no universo da Allied, ela é de suma importância e a Wake cumpre muito bem esse papel, uma vez que nós temos ali uma diversificação muito grande de perfil de usuário e de segmentação também de negócio. Então, nesse caso, nós utilizamos essa inteligência comportamental exatamente para adequar as nossas comunicações de acordo com o perfil de segmento de negócio, mas principalmente para falar de forma um pouco mais personalizada com o usuário, né, com o cliente. E aí a Wake está cumprindo muito bem esse papel conosco. Nós estamos conseguindo trazer ali um percentual bem forte de crescimento, aumento de base, mas também aumento de conversão. A gente está vendo realmente o resultado de ponta a ponta. Fala um pouquinho da Lide, já que a gente está abrindo, aí depois para a Ingrid também falar de Marisa e do Pedro falar de e-commerce. O pessoal entender o tamanho do seu desafio. Tá, bom, a Allied, ela é hoje uma das maiores distribuidoras do Brasil. Ela é a maior distribuidora Apple, por exemplo, da América Latina. Nós trabalhamos com diversos segmentos, diversas frentes de negócio. Hoje nós temos marcas próprias e marcas também de outras empresas fabricantes que nós cuidamos, prestamos serviços diretamente. Então nós temos 115 lojas Samsung, que são responsabilidade da Allied no Brasil, por todos os shoppings aí do país.
Nós temos também a Trocafy, que é nosso e-commerce de recertificados. Nós temos dentro da Allied o programa iPhone para Sempre do Itaú, que é a responsabilidade da Allied é toda a parte de logística do iPhone para Sempre, dentre outros segmentos e frentes de negócio, B2B, que é uma frente de negócio corporativa que atende marcas como Lenovo, HP, Acer. Então nós temos um universo bem forte, bem grande dentro da Allied para explorar junto ao Way. Obrigado, Jéssica. Ingrid, como é que você pensa e avalia essa questão da inteligência comportamental nos seus desafios? Eu acho que é muito mais para essa questão da personalização, né, que nem você comentou, e também para a gente entender o comportamento do nosso consumidor e antecipar também necessidades e desejos, né, e aí a gente consegue com isso ter uma comunicação muito mais certeira, mais assertiva, com uma maior taxa de conversão também. Uhum. Fora isso, acho que a gente também, com essa questão da segmentação cada vez mais eficaz, a gente tem um ganho de tempo, né, de eficiência, então isso para a gente hoje é muito importante também, né. Fala um pouquinho da Marisa também, porque não é só Marisa, né? Porque você também tem toda a parte de crédito, o desafio do cliente é bem diferenciado. Hoje a gente tem uma base gigante, né, na Marisa ali, a gente trabalha nas frentes de loja física, e-commerce, também de cartões, né, então a gente tem um desafio ali de promover o cartão como grande habilitador ali da compra dessa mulher, né, então a gente tem desafios bem grandes, que a Way está ajudando a gente ali a atingi-los. Obrigado, Ingrid. Pedro, como é que você, na parte do viabilizador ali da construção e da operação da estratégia, vê esse desafio de usar a inteligência comportamental para os seus clientes? Onde é que você vê essa aplicação? Para mim, isso é uma das coisas essenciais dentro do CRM, né? Porque, de fato, diferente de um passado que a gente tinha, que antigamente, e ainda existe, né? Muito cliente simplesmente mandando campanhas, e-mails, WhatsApp, SMS, literalmente para a base inteira, coisas assim do tipo. Com essa questão de inteligência, a gente consegue fazer campanhas muito mais assertivas, né, que a Ingrid comentou. Então, eu consigo mandar uma campanha, de fato, para quem tem interesse naquele produto. Tem uma predição, de fato, para o que ele quer, de acordo com o padrão que ele navegou, padrão de compra dele de passado, etc. Então, isso, para a gente, eu acho que é uma base essencial para conseguir ter um CRM bem assertivo ali, sabe? Legal. Quando vocês falam sobre essa questão da diferenciação, e aí eu queria fazer essa conexão, como é que vocês enxergam a visão de agrupar esses dados de diferentes fontes e gerar esse agrupamento? Como é que é a estratégia de vocês para ter, e aí dentro de uma perspectiva do que a gente tem em termos de uso, a nossa CDP que faz esse agrupamento de dados, como é que vocês conseguem trabalhar esse agrupamento para gerar essa inteligência que o Pedro está falando? No teu caso, você já tem uma visão macro, assim também como na Marisa, você já tem os segmentos e os clientes, as categorias, mas como é que vocês conseguem enxergar a facilidade para fazer esses agrupamentos e mandar uma comunicação correta para o público correto? Bom, no caso da Allied, a gente consegue enxergar essa facilidade a partir de diferentes clusters que a gente vai aplicando na ferramenta. A CDP nos auxilia com relação a essa clusterização. A gente consegue trazer o perfil do cliente que trabalha com uma marca específica ou com um serviço específico que a gente presta, também para o nosso e-commerce, e aí traçar ali a partir disso uma jornada um pouco mais agradável para o cliente, trazer ele mesmo para perto e fazer com que ele tenha uma experiência de excelência conosco. Para você, Ingrid? Eu acho que a CDP tem diversos benefícios ali, né? Além, claro, da segmentação, das segmentações, das clusterizações, das construções de jornada, eu entendo, principalmente agora que a gente está com a Wake, né, implementando essa frente, que ela tem uma plataforma extremamente amigável. Então, eu tenho ali um ganho, porque eu não preciso ter uma pessoa extremamente técnica para fazer cruzamentos super complexos, segmentações complexas. Então, eu acho que além do ganho de construção de jornada, da experiência e tudo mais, a gente tem um ganho ali de eficiência operacional, né? Que para a gente assim, é extremamente relevante. Né? Eu acho que é isso. Tem um lado, e aí o Pedro complementa, porque o Pedro está nesse meio do caminho, tem um lado desafio até com os parceiros e com o próprio time técnico das empresas de desviar um pouco os esforços que deveriam existir para ter que fazer uma query ou fazer algo. E aí, às vezes, a gente entra um pouco em conflito, né? Porque vira um conflito de interesse. Parece que alguém vai mexer no queijo do cara, né? Assim, não quero mexer na sua área. Na verdade, a gente quer levar
E eu acho que esse é um movimento que todo mundo aqui busca, né? Primeiro, entender a sua base Sim. e entender a qualidade e a informação da base e pensar muito mais na análise do que no lado operacional e braçal, um pouco que você comentou, né, Ingrid? A gente consegue fazer a jornada de início ao fim, né? Aham. Então, de uma maneira muito simples, né? Aí, Pedro, como é que é isso para você no lado do... Beleza, eu presto um serviço operacional que até então, quando a ferramenta é muito difícil, a dependência sua é mais forte. Sim. E aí você acaba tendo que migrar esse esforço que até então era mais operacional para um lado mais estratégico. Como é que você enxerga isso? Exatamente esse é o ponto de ganho, porque até o atual momento, né, todo mundo, o CDP ainda é novo para muita gente, e ele é um básico, vamos dizer assim, que vai ser obrigatório para todo mundo que tem um CRM, entende? Que é a unificação dos dados. Eu preciso entender de fato quem é aquela pessoa, eu preciso saber de onde ela veio, quais são os canais em que ela já acessou, né? E quando a gente tem isso bem estruturado, gera sim essa questão da agência, entre aspas, não lucrar mais, vamos dizer assim, com o básico, com resolver problemas, etc. Só que aí foca no nosso core, que é a estratégia. Então a gente consegue, de fato, pensar num 360 e simplesmente clicando e arrastando dentro da Wake ali, você consegue criar uma segmentação e fazer um disparo. Sem ter uma CDP bem programada, bem unificada e, de fato, utilizada mesmo, agrupar todos os canais de chat, e-mail, Meta, Google, etc. E conseguir ter isso, eu não vou conseguir fazer uma campanha 100% assertiva. Então, o nosso trabalho ele envolve muito desde a configuração da CDP, fazer ela ser uma CDP de verdade, não simplesmente ser apenas um canal a mais de base de dados, e, de fato, criar uma estratégia a partir dela. Porque na Wake ela me fornece essa facilidade de criar essas questões. Então, o nosso foco não é mais em criar, é em como a gente vai fazer. Entende? É em gerar valor, de fato, naquela estratégia. E acaba sendo mais essa parte estratégica e não mais operacional, entende? Legal. Eu vou começar de trás para frente com você começando, para a gente não ficar preso só no mesmo fluxo, e falar um pouco sobre como a gente desdobra isso em ações, né? Então, queria ouvir de você alguns cases que vocês tenham criado, que sigam esse caminho que você falou, né? Primeiro, quais são as principais dificuldades que você enfrentou para conseguir fazer com que a CDP seja de fato uma CDP e tenha dados acionáveis e não só um repositório estático? E quais são os cases que você percebeu depois dessa organização para desdobrar em campanhas e em canais específicos? Assim, se você puder trazer para a gente, Claro, independente de cenário, a gente até estava falando um pouco antes ali, Pedro preocupado assim, não, mas vou falar cliente que não é de vocês. Eu falei, pode falar, porque aqui não tem essa. Assim. Eu que fui do varejo mais tempo do que eu sou fornecedor, estou mais preocupado em resolver o problema que eu sofri durante mais de 16 anos do que vender alguma coisa. Então, fala um pouco pra gente. A tecnologia não é o meio, ela não é o fim, né? Então, por isso que eu até perguntei para você, não tem problema, etc. Porque, por exemplo, um case desse sentido, todo mundo aqui conhece a Reserva, por exemplo, né? Tem centenas de lojas espalhadas pelo Brasil e o e-commerce que hoje tem uma representatividade gigantesca dentro da loja, da marca, né? Como um todo. E antigamente, antes da gente de fato trabalhar, obviamente não depende apenas da gente, tem uma equipe surreal de profissional lá dentro. Basicamente, antigamente a pessoa que comprava no e-commerce, a pessoa da loja física não fazia nem ideia que existia. Era ou e-commerce, ou loja física, enfim, vendedor direto, etc. Então não existia essa integração de dados para saber que o cara que está acessando o e-commerce é uma pessoa que já visitou que seja uma loja física. Porque é muito comum isso, só que isso entra num processo não somente de tecnologia, por isso que eu comentei sobre a plataforma, entra num processo cultural, entende? De fato, ensinar os vendedores das lojas, ensinar de fato a equipe como um todo a trabalhar sempre com o mesmo viés, captação de dados e trabalhar aquela base de dados, entende? Hoje, com a Reserva, se a pessoa ela acessa, por exemplo, compra um produto numa loja física e ela acessa o e-commerce, ela tem esse rastreio. Se ela compra um produto numa loja física e ela depois recebe um cupom para utilizar no e-commerce, mas ela também pode utilizar numa outra loja física, mesmo que seja franquia ou não, por conta de CDP. Porque a gente consegue, de fato, agrupar os dados, receber dados de todos os canais possíveis, desde loja, digital, meta, chat, bot, por aí vai. A gente consegue entender quem é aquela pessoa, o que ela compra, qual que é o histórico dela, o que ela gosta e vem a questão de predição. Eu sei exatamente o que ela vai comprar logo em seguida, entende? Então, isso é o principal ponto assim, da CDP como um todo. Aí só complementando, a Reserva ainda não é cliente, mas ainda a gente faz não. A mesma coisa e faz até melhor, porque o nosso atendimento é incrível. Mas o ponto, nesse aspecto que você falou, que eu acho que é legal reforçar, é que a gente quase sempre, e até aqui dentro do nosso espaço, a gente fala muito sobre omnicanalidade,
E quase sempre o contexto de omnicanalidade vai para a questão da otimização de estoque, né? De você conseguir enxergar todos os produtos que estão disponíveis em todos os CDs e todas as lojas. E a gente na Wake defende muito essa questão da omnicanalidade na questão do comportamento, um pouco do que você comentou. Se o cliente teve algum tipo de interação em qualquer canal, a gente vai conseguir colocar a visibilidade disso em qualquer canal. Sim. Então não é porque ele foi na loja física, tendo passado por um carrinho abandonado na loja, que o vendedor não vai estar sendo avisado dessa informação, que ela é muito útil para apoiar na venda, né? Porque já é uma intenção que está posta na mesa. Eu fui vendedor, fui gerente de loja, supervisor, então bem raiz também. Eu tinha muita dificuldade porque eu acho um atendimento intrusivo, pessoal, muito chato, né? Então, se não é só o pessoal que é intrusivo, se a gente também usa esses canais todos para encher o saco do cliente sem ser assertivo, Total. então a venda tem que ser muito mais consultiva para apoiar um desejo do cliente tem do que empurrar alguma coisa que ele nem queria. E eu acho que esse que é o ponto principal do que você comentou. Aí eu queria também ouvir você, Ingrid, como é que é esse contexto de cases para vocês, a partir dessa visão de agrupamento de informação. Eu vou falar um case, na verdade, de régua behavior, né, que vocês ajudaram a gente desde o início, né, de todas as implementações foram, inclusive, em tempo recorde, mas acho que para a gente o grande destaque mesmo foi de WhatsApp behavior ali, né, focando muito em carrinho abandonado, onde a gente tem ali uma performance assim que descola muito dos meios tradicionais, né, então a gente tem um ganho assim muito acima quando a gente olha ali a conversão. Eu acho que foi interessante não só pelo canal, que é extremamente relevante hoje, né, o WhatsApp, mas também pela velocidade dessa implementação que a gente fez. A gente conseguiu colocar em tempo recorde, né, no ar o carrinho abandonado ali, e trouxe, hoje é uma frente para a gente que é extremamente relevante com relação à receita, né. Enfim, acho que é isso. E eu acho que até complementando isso para todo mundo que está aqui, que eu acho que sofre o mesmo desafio, como é que a gente otimiza recurso, né? Sim. Não é só abrir canal novo, e principalmente quando a gente fala de WhatsApp, que não é um canal barato, é conseguir fazer isso também dentro de algumas regras que consigam fazer com que esse canal seja acionado onde vale a pena. Sim, exatamente. Onde tem a margem, né? Então não é mandar carrinho abandonado por WhatsApp com uma base de 2 milhões de pessoas Exatamente. e dar mais dinheiro para a Meta, porque o Zuckerberg já está cheio de dinheiro, não precisa. Eu acho que o comportamental vem muito disso também, da gente entender com quem falar, né? Com quem vale a pena falar, impactar para saber que aquele resultado de um canal como esse que é mais caro vai trazer uma receita que faça sentido, né, para essa comunicação. Muito bom. Queria Pode, não precisa ser linha reta não, tá? Agora já fica bagunçado mesmo. A Jéssica também. Tem um case que é interessante nosso, o Wake Experience, que basicamente é uma influencer do Da Reis, não sei se todo mundo aqui conhece, ela tem uns 15, 20 milhões de seguidores mais ou menos no Instagram. E basicamente essa questão de você ter conflito e utilizar o canal à toa, a gente fez uma questão super simples no Experience que assim, aumentou o nosso ROI a um nível absurdo. A gente manda um carrinho de e-mail abandonado, caso a pessoa abra aquele e-mail e não finalize, aí a gente manda um WhatsApp. A gente não manda direto, o WhatsApp que é chato, então ninguém quer ficar recebendo o WhatsApp toda hora. Então a gente simplesmente manda um e-mail para as pessoas que abriram, navegaram, de novo chegaram no carrinho e não finalizaram, aí a gente manda o WhatsApp. Nossa, nossa receita subiu assim absurdamente. De fato, por uma, não encher o saco com ela com o WhatsApp direto, e duas, a gente ter essa possibilidade de simplesmente marcar pessoas que já abriram e-mail com clicar e arrastar. Acaba facilitando muito esses cenários. A gente também faz esse cross, que é bem relevante. E quando, antes da Jéssica complementar, a gente enxerga essa questão da redução, isso também é um pouco da mudança por completo que a gente teve do nosso histórico também, né? Nós éramos uma empresa multicanal, que disparava em listas separadas, que os canais não se falavam, e num pensamento muito de volumetria, porque os clientes demandavam fazer campanha blast. Agora a gente está falando de algo que diminui muito a volumetria, porque é muito mais assertiva, então não é onde a gente quer trabalhar, a gente quer trabalhar mais na inteligência, e nós somos clientes aqui, né? Então, assim, hoje receber um WhatsApp é tão intrusivo quanto alguém me ligar, né? Porque ninguém liga para ninguém. O pessoal quase sempre manda um WhatsApp antes, posso te ligar? E aí o cara recebe um WhatsApp de uma pessoa da loja querendo me vender uma camisa que eu nem sabia. Eu falei assim, desculpa, já dá toco ali, já bota ele como spammer e tá ferrado. Mas é a qualidade da comunicação naquele momento, né? A Ingrid falou sobre a gente saber quem impactar, mas também é legal porque o comportamental, ele permite que a gente saiba o momento que a gente vai impactar. Além de quem, quando. E falando aqui, pegando o gancho do Pedro sobre o case que ele
comentou do carrinho abandonado, dele ter puxado ali o e-mail para depois mandar um WhatsApp. No caso da Allied, a marca Trocafy hoje, que é o nosso e-commerce de recondicionados, nós realizamos isso só que para a primeira compra. Então, o cliente ele realiza ali o cadastro no e-commerce para receber realmente ofertas, etc. Assim que ele realiza o cadastro, a gente manda para ele um e-mail de boas-vindas. Se ele abre esse e-mail, a gente manda um WhatsApp para ele com um cupom de primeira compra. E a partir disso, a gente teve um share ali de participação muito maior agora de CRM para a receita do próprio site como um todo. A gente saiu de 11% para 18%. E isso faz com que a gente tenha ganhado assim, uma agilidade muito grande em acertar o cliente no momento que ele precisa para decidir a compra dele. E quando a gente fala sobre essa questão de você conseguir fazer o engajamento, esse no nosso caso, é o nosso primeiro objetivo, né? Porque eu não consigo garantir a conversão, porque ela também tem um aspecto operacional. E por vezes quem está no CRM também tem desafio de andar junto com o comercial e com o operacional, porque não adianta comunicar aquilo famoso vem que tem, mas acabou, né? E aí eu acho que esse é o principal desse equilíbrio que a gente tem também do comportamental, que pensando na CDP, a gente também bebe da informação de disponibilidade de estoque para falar algo assertivo. Não adianta fazer uma campanha de um produto que ele não está disponível para o canal ou para o lugar onde o cliente quer. Ou grade quebrada, enfim. Né? Porque aí você gera o tráfego, só que ninguém é remunerado por tráfego, todo mundo é remunerado por conversão. E a gente está aqui muito forte no pensamento primeiro do engajamento e caminhando para essa questão da conversão. Isso traz uma melhora da experiência da cliente também, né? Então, Sim. acho que tem tudo isso. Sim. Nada mais frustrante de você vender alguma coisa que quando você vai ver, você não consegue levar, né? Exatamente. E aí, falando sobre carrinho abandonado também, a gente encontra na Wake uma segmentação muito boa, porque o cliente, quando recebe, dependendo da configuração que você estabelece, quando ele recebe um carrinho abandonado, você consegue também mandar para ele outras opções que ele pode se interessar. De produto. Isso faz com que a gente mostre para o cliente que a gente está olhando não só para o que ele quer comprar, mas também para o que ele possa considerar melhor para o custo-benefício dele. Isso é uma sacada muito boa, faz com que o cliente se sinta realmente visto pelo e-commerce, pelo canal, para que ele faça a compra dele com um certo valor a mais. Ali. Sim. Essa parte do algoritmo de intenção de compra ele é muito poderoso, né? Porque, de novo, se a gente cai numa questão de você querer empurrar alguma coisa, todos nós, a resistência é a primeira, que você já fala, mas não é sobre isso que eu quero. Quando você tem um match perfeito sobre o que a pessoa realmente está procurando e a oferta, e aí você não tem fricção nenhuma. Aí para ir para um caminho mais de acompanhamento, dividir com todo mundo aqui, até ter um pouco mais de tempo para as pessoas perguntarem, queria que vocês falassem um pouco sobre indicador, assim, quais são os indicadores que vocês perseguem e que vocês também são cobrados. Aí pode começar pela Jéssica, a gente vai fazendo um zigue-zague aqui para não ficar sempre por último ou sempre primeiro. Quais são os principais indicadores que vocês têm e como eles se conectam com essa questão das estratégias que vocês têm comportamentais? Como é que as estratégias podem contribuir com esses indicadores? Os principais KPIs que nós perseguimos na Allied hoje dependem muito do canal que nós estamos abordando, mas falando em multicanalidade, nós buscamos muito a taxa de entrega, de abertura, tanto para e-mail quanto para WhatsApp. Mas a gente olha muito também para a taxa final ali, para a métrica de conversão. A conversão não é o nosso principal, mas a gente entende que a gente está fazendo esse caminho para chegar lá. Então a gente olha como a gente consegue impactar ali embaixo. Deu uma antecipada, acabei meu comentário antecipando a tua resposta, né? Mas natural, eu já vivi isso, então todo mundo é cobrado por conversão. Sim. A gente olha de ponta a ponta, então desde envio, abertura, clique, conversão, receita, enfim, ticket médio, né? Até porque é para a gente conseguir pilotar melhor essa campanha, né? Então se eu estou perdendo em algum local ali, né? Onde que eu preciso ajustar para conseguir ter uma melhor conversão, enfim, uma melhor abertura? É isso, né? Mas a gente também é muito focado em receita aqui. Mas a CDP permite, né, que a gente tenha ali também uma qualidade de base muito grande. O cliente que entra em contato com um e-mail que não
um e-mail real ou um e-mail que está errado, se ele entrar em contato de novo com o e-mail correto, a gente consegue recuperar esse cliente, consegue trazer uma base limpa para a gente trabalhar, então a entregabilidade é muito maior. Boa. Como agência, os clientes sempre me cobram, obviamente, a receita final, né? Só que a gente precisa sempre olhar exatamente como a Ingrid comentou, que é a taxa de abertura, a taxa de clique, e a partir daí a gente começa a ter insights valiosos, porque muitas vezes mandei um e-mail, mandei um SMS, ou alguma coisa assim do tipo. Se eu não tenho uma taxa de abertura boa, tem N possibilidade de problema. Pode ser a copy, pode ser enfim, pode ser N questões ali específicas com a base errada, a segmentação incorreta, ou a copy que nem eu comentei incorreta, né? Então, por isso que, normalmente, dependendo da campanha que a gente vai trabalhar, primeiro ponto, a gente sempre faz muito teste AB, para de fato ter certeza se naquele e-mail, aquela cópia, aquele título está 100% correto, qual que ganha mais, o que conversa mais com essa segmentação. E muitas vezes, tem clientes nossos que chegam, eles olham qual que é o nosso padrão de cliente. Mas não necessariamente esse é o correto, tem que ver qual que é o padrão de segmentação para essa campanha que você está fazendo. Porque às vezes eu vou trabalhar, exemplo prático, está falando com o Eric agora da Wake, de um cliente que a gente vai trazer para a Experience, que o próprio Eric ele foi lá e comprou uma sunga, uma marca X, e ele recebeu, depois que ele recebeu o produto em casa, ele recebeu um sutiã, se não me engano, era alguma coisa assim do tipo, só que ele comprou uma sunga. Não faz sentido, entende? Então, tem esses micro detalhes que a CDP ajuda demais, a questão de abertura, de clique, e obviamente no final a receita e conversão, entende? Isso acaba impactando bastante. E quase sempre quando você tem essa visão mais ultrapassada de algo analógico ou empurrado, Exato. Uma coisa é o que a estratégia está pensada ali no book do branding, outra coisa é o cliente real, né? Que é o que você falou. E aí se você tem essa visão quente, dinâmica, a gente tem que ser data-driven, né? Tem totalmente direcionado a dados. Ninguém tem a verdade. Quem tem a verdade é quem está operando lá na ponta, que é o cliente que está decidindo. Então, acho que isso é um ponto legal. Complementando, eu sempre falo muito que depende muito da campanha, porque eu tenho um cliente, vou dar um exemplo de cliente com vocês. Prince of Streets, ela vende streetwear, tudo, tênis, calças, tudo voltado para streetwear, praticamente. E lá a gente faz um trabalho um pouquinho diferente. Então, quando alguém compra um tênis da Vans, por exemplo, dentro do site, a gente também manda um e-mail depois de como lavar esse tênis. Então não é conversão que eu quero ver isso daí. Eu só quero ver se de fato engajamento. Eu quero saber se ele acessou. Porque isso daí eu estou trabalhando muito mais awareness de fato do que de fato venda. Isso gera uma recompra futura totalmente melhor. Entende? Então depende muito da campanha. No final acaba sendo conversão. Mas depende daquela estratégia, daquela campanha que a gente está trabalhando no momento, sabe? E aí falando de awareness, no caso da Trocafy, que é o que a gente tem muito investimento com relação ao Wake, a Trocafy ela tem muita arte nesse sentido, porque a gente precisa ter ali uma alimentação da marca, que é uma marca nova nesse momento, e a gente está buscando isso através da educação mesmo do cliente, ensinando e demonstrando como funciona o universo de recondicionados. Porque no Brasil, esse universo ele ainda é pouco explorado, os clientes não entendem, eles pensam que eles vão encontrar um celular todo quebrado, com a tela toda arriscada, e não é bem isso que acontece. E aí a gente tenta mostrar para o cliente que ele vai comprar um produto bom, com esse benefício bom. E tem valor, tem garantia. Que tem valor, que tem garantia e que foi recertificado, foi revisado por especialistas, recebeu as peças originais, que também é muito importante. Então tudo isso a gente tenta enviar para os nossos clientes de forma relacional. Legal. Eu acho que nesse ponto que o Pedro comentou, até pensando em Marisa, que foi minha experiência de mais tempo como moda, também tem um pouco dessa questão de, às vezes, ficar preso nas campanhas achando que você vai diminuir a frequência de compra, ou só vai pensar em upsell, e às vezes o cliente está querendo saber só como ele pode usar aquele produto que ele acabou de comprar, em que situação, né? Então também tem um aspecto quase de stylist ali, de educação de uso do produto. Curadoria, um relacionamento ali, né, com essa cliente também, engajá-la por esse lado, né? Sim. Bom, a gente já estourou o tempo, levantaram a placa várias vezes lá. Eu percebi aqui pelas instruções que a gente não tem um microfone efetivamente para perguntas, mas estão abertos para perguntas. Quem quiser falar rapidinho aqui para algum dos nossos convidados. Normalmente fica todo mundo com vergonha. Eu já fiz muitas perguntas, alguém pode fazer também, não tem problema. Quem vai ser o primeiro? Se eu falar que tem brinde, alguém vai levantar? Ó. Pera rapidinho. Acho que ele vai ligar. Vê se foi agora.
bom? Os microfones sempre são complexos, né? Quer perguntar, Pedro? Eu queria saber qual de vocês as regras que mais funcionam do que para vocês. Eu vou transcrever para todo mundo aí. Ele é o Pedro Guinle, você porque veio falar comigo, então estou te apresentando. Ele perguntou quais são as réguas que mais funcionam para eles em termos de resultado. Temos resultados. Quando eu falo de behavior decididos e carrinho abandonado, são os principais ali, né? Mas a gente também tem umas regras baseadas em cima das nossas clusterizações, né? Então, de lovers, enfim, né? Que a gente acaba impactando nossos clientes que também são bem... trazem bastante retorno pra gente. Conseguiu? De grana. Foi? Alô? Oi, gente. Agora sim. Eu queria perguntar quais são as regras de relacionamento que vocês usam que trazem mais retorno em termos de conversão, né? Como a Ingrid falou, carrinho abandonado e decididos desponta. Cupom de primeira compra para Mas o primeira compra também. Aí numa terceira ali eu coloco a primeira compra. E para a gente é interessante a primeira compra porque a gente incentiva o aplicativo, né? Então essa cliente, além de tudo, ela acaba baixando o app para a gente, que é uma cliente muito mais rentável, né? Que tem ali um aplicativo, enfim. E para a gente é bem relevante. Porque por aplicativo, no caso da Marisa, tem um share muito relevante. Sim. Com o aplicativo. Você também tem a questão de conseguir fazer comunicação em tempo real via app push, né? Sim. E aí você muda a relação com o cliente. Não é mais uma relação de multicanalidade com pontos muito específicos. Você pode realmente conversar com a cliente quase, né? E aí a gente impacta essa cliente tanto por web push, né, behavior, quanto e-mail, quanto WhatsApp. Então a gente tem vários canais ali, né, trabalhando em conjunto. Então é bem interessante. Pedro, você tem Acho que só para complementar, tem outro ponto também que é o custo, né, do app. O app push é muito mais barato e é muito mais assertivo. A gente trabalha de fato one-on-one mesmo com dado para aquele cliente. Um push de fato para aquela pessoa, de acordo com o padrão que ela acessou, que ela clicou naquele exato momento, sabe? E você está falando com um cliente muito mais engajado, porque ele quer ter você, né? Ele tem o app no celular dele, então é muito, muito interessante. Mais alguém? Oi, estão ouvindo? Sim. A minha dúvida, olhando para essa parte de clusters, vocês trabalham com churn? Qual frequência que vocês impactam esses clientes? E qual que é o time que ele se torna churn, né? Se apresenta só para ficar registrado. Sou a Verônica. A empresa? Não? Pode falar, sim. Credit System é mais voltada para financeiro, não é tanto e-commerce, mas também estou nesse meio. A gente trabalha assim muito focado em churn. Passou de 12 meses já é churn aqui na Marisa, né? Então a gente está implementando até uma régua de anti-churn, na verdade, né? Nesse momento. E no passado, quando a gente tinha essa régua, era muito relevante, mas em paralelo, enquanto essa régua a gente não coloca no ar, a gente está fazendo campanhas, né, de retenção. Então, para a gente é bastante relevante. No caso da Allied, depende muito do segmento que eu estou trabalhando, porque eu trabalho com diversos. Mas falando em e-commerce, a Trocafy ela tem uma régua um pouco mais extensa ali de janela. Porque é um ticket médio mais alto, um produto que a pessoa não repõe com recorrência, a recorrência é um pouco maior, é menor. Então a gente trabalha também, mas a gente busca essa janela um pouco mais adequada para o cliente. Aí só complementando também, a gente fala do churn, mas a gente tem também uma segmentação de valor na Marisa, né? Então, para a gente também é muito relevante entender quando esse cliente vai fazer downgrade de cluster ali que ele está, né? É isso que eu ia perguntar agora. E aí a gente tem ações também para essa blindagem, né? Então não é apenas o churn que a gente olha, mas também tentar blindar essa cliente de downgrade, né? Uma cliente VIP para a gente é extremamente valiosa, então temos ações ali diferenciadas para eles. Só complementando, volta muito pro tema que eu até comentei anterior, né? Que são um dos 3 pilares do CRM que eu sempre considero, né? Captação, venda e de fato a retenção ali do cliente.
Assim, a gente trabalha muito bem a retenção, com campanhas, por exemplo, de trabalhar com os clientes VIPs, dando um atendimento diferenciado, não focado apenas em venda, e sim one-on-one mesmo, atendimento para eles, ajudando desde como lavar um produto, como utilizar, um look que combina, coisas assim do tipo que não tem de fato uma venda final, a gente reduz muito o churn, mas o churn sempre varia bastante de cada tipo de perfil de cliente. Eu ia perguntar se vocês trabalham uma matriz RFV, né? Vocês trabalham, né? Então, vocês criam as réguas todas em cima desses clusters da matriz, né? Ou vocês têm uma outra metodologia que vocês usam? Eu olho tanto a RFV, né, para gerar essa segmentação de valor, mas eu também olho o momento dele dentro da matriz. Então, se ele está em ativação, retenção, recuperação, né? Então, a gente trabalha de maneiras ali, dessas duas maneiras. Para quem não viu a demonstração, a gente tem a matriz automatizada dentro da estratégia de construção de audiência. A parte de valor, ela é composta por fora, porque você pode criar esses intervalos, mas recência e frequência já fica pronto, separado por perfil. Acho que ele ia fazer pergunta também. Queria fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, muita gente acha que o e-mail marketing já morreu, né? Que as pessoas não usam mais e-mail, etc. No caso dos seus clientes, geralmente qual que é o share que representa e-mail, em média? E a segunda pergunta é a seguinte, a gente sabe que o consumidor também é esperto, né? Quando a gente fala de recuperação de carrinho, muitos consumidores entram, abandonam para receber o desconto. Vocês, nas suas regras de recuperação de carrinho, vocês dão algum desconto ou não? É só efetivamente uma recuperação do carrinho? A gente depende bastante do cliente também, claro, mas pegando o cliente de moda, primeiro respondendo a segunda pergunta, que é em relação à recuperação de carrinho. A gente sempre trabalha muito comum a gente fazer isso com cliente de moda. Dependendo do ticket médio daquela compra, a gente aplica um desconto ou não. Então, normalmente a pessoa vai comprar 1 ou 2 produtos ali, normalmente a gente não aplica. Está comprando o ticket médio maior, a gente coloca um desconto. Então, sempre varia bastante do histórico e, principalmente, tendo uma CDP, eu sei de fato se aquele cara ele já faz isso com frequência ou não, entende? E um dos principais pontos que a gente trabalha é isso, é entender aquele cliente e fazer alguma coisa para ele ou não, sabe? Aplicar um desconto para ele ou não, dependendo daquela campanha. A primeira pergunta foi em relação a share. Boa. Depende também, óbvio, mas um cliente de moda, vou dar como referência boa parte da minha cartela, tá? Que ainda assim, de moda tem clientes que têm um impacto muito maior, né? Que de fato tem uma recompra muito grande. Se eu pego moda infantil, por exemplo, que existe uma grande frequência e recompra, porque uma criança ela cresce e você tem que sempre estar comprando lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre comprando produtos novos. Eu tenho muito cliente de moda infantil hoje, representa coisa de 20%, 30%. Então não, o e-mail não morreu, assim, é surreal. Tá? Acho que na Wake Experience a gente tem um que de fato tem uma representatividade muito grande assim, nesse sentido. Cliente de moda normal, vamos dizer assim, que tem N, posso falar como, por exemplo, tenho clientes como Animale, Carol Bassi, etc. Mas cliente nesse perfil, moda um pouquinho mais premium, a gente já tem ali CRM uma representatividade um pouquinho menor, ali de 8%, 10% mais ou menos, mas ainda é grande, entende? Então, não, ele não morreu, ninguém quer perder simplesmente 10% da sua receita à toa, sabe? Então, com certeza ele não morreu. A questão é como é trabalhado. Eu acho que no meu caso, na verdade, é de acordo com o canal. Então, por exemplo, quando eu falo de loja física, a minha cliente, 80% da minha receita vem do meu e-mail. Quando eu falo de digital, 80% vem do push e 20% do e-mail. Então, eu acho que é muito também do canal de preferência dessa cliente a gente entender por qual canal faz sentido impactá-la, né? Então, acho que é isso. Fala, Jéssica. E aí, falando um pouco de, por exemplo, do universo B2B, né, quando a gente fala de impacto direto para revendas, empresas, etc., é um universo à parte, onde você falar de outro canal que não seja o e-mail marketing é bem complicado e não tem muita abertura para isso. Então, a gente utiliza o e-mail marketing, assim, majoritariamente, não tem... ele reina nessa parte. Mais uma vez o cliente decide, né? Sempre. E aí a gente fala muito sobre um ponto que eu sempre brinco, quando eu comecei com o e-commerce lá na pré-história, sobre a questão da disputa de canal, né? Óbvio que vai canibalizar. Sim. Mas assim como o teatro não sumiu depois que apareceu o cinema, e o cinema não sumiu depois que apareceu o streaming, diminuiu, mas também depende, né, de como opera. Até aconteceu agora o lançamento do Wolverine e o Deadpool, e aí quando botaram 18 anos, cinema não vai acontecer, né? Mas todo mundo abaixo de 18 vai assistir quando for para o Prime ou para qualquer outro streaming. Então tem um pouco dessa questão de ficar com a miopia de achar que não é efetivo, e como a Jéssica comentou, no ambiente corporativo, e-mail ainda é a forma mais formal de fazer uma comunicação.
quando vai para algum ambiente, como a Ingrid comentou, que é mais digitalizado, a tendência é que a comunicação seja muito mais digitalizada. E aí eu acho que também, desculpa, você não falou seu nome, Fábio, na visão, Fábio, que eu enxergo também, tem uma visão geracional, né? Então, as pessoas tendem a desapegar dessas tecnologias mais lentamente com as que elas estão mais familiarizadas. Então, hoje as pessoas estão falando por DM, não estão nem falando mais por WhatsApp, né? Então, quando você fala sobre as marcas, também tem isso, de você conseguir capturar o comportamento nas redes sociais como uma forma de comunicar. Mais alguém? O tempo estourou totalmente. Eu queria agradecer, queria que vocês falassem uma última mensagem, eu adorei falar e eu acho que espero que vocês tenham ouvido aí a troca de experiências e possam levar um pouco para casa. Eventos assim, para mim, sempre são uma lista de tarefas e quase sempre eu volto. Tem um monte de coisa que eu não fiz. Falando um pouco do que o Pedro comentou, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? E eu acho que o mais difícil é fazer. E aí, a ideia todo mundo tem, capacidade a gente tem, mas depende muito dos nossos times, da gente colocar prioridade para a gente sair do outro lado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, última mensagem para todo mundo. Não, primeiramente, é um prazer. Obrigada pelo convite. Acho que a Wake se tornou uma parceira, assim, de vida para a empresa. Quando nós fizemos, né, a troca da ferramenta, surgiu muita insegurança e a Wake conseguiu fazer com que essa segurança sumisse assim, de forma maravilhosa. E o que eu posso dizer é que o prato da jornada e da multicanalidade foi servido. Estamos com expectativas altíssimas para chegar até o final do ano com resultados muito expressivos. E eu tenho certeza que a parceria vai se estender aí por muito tempo. Obrigado, Jéssica. Ingrid. Agradecer também aqui pelo convite. Me coloco também à disposição para quem quiser conversar, né, trocar alguma ideia aí sobre CRM, sobre o Wake, enfim. E também estamos juntos, né, nessa luta aqui da jornada da cliente, da melhor experiência para a cliente junto com a Wake aqui, né? Não tem só sonho bonito não, Não, tá? Tem vários pesadelos suado. no meio do caminho, mas o importante é que a gente tá junto, né? Nem que tudo é ninguém fácil. larga a mão de ninguém. Sim, combater. Fala, Pedro. Sim, primeiro ponto, agradecer o convite pela palestra, assim, acho que sempre é um aprendizado, né? Qualquer papo que a gente tenha com qualquer pessoa, a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho outro, um pouquinho ali, um pouquinho lá, então ajuda bastante nesse cenário. Então, queria também ficar à disposição para todo mundo, caso alguém queira bater um papo sobre e-commerce, sobre CRM, sobre a área de tech, como que funciona. Deixar claro que um dos principais diferenciais que eu sinto hoje em Awake como parceria é encapsular esse 360 que ela fornece, na parte de plataforma, na parte de CRM, na parte de influenciador, em tudo. Então a gente consegue ter uma CDP muito mais fácil, né? Não preciso usar a plataforma X, CRM e tal, etc. E ter que ficar integrando tudo é muito mais complexo. Então aqui a gente vai estar tudo dentro de casa, facilita bastante. Bom, reforço o convite para amanhã às 10 horas. A gente vai ter 2 influenciadoras aqui. E para quem também for acompanhar, a gente tem um evento nosso em setembro, onde a gente tem novos lançamentos. Então, muitos de vocês vão ser convidados. E procurem alguém do time da Wake também para ficar sabendo, que é o Wake Summit. Obrigado, gente. Bom evento. Obrigado, pessoal.